Olá a todos, começando aqui a apresentação do nosso seminário, né, sobre o tema Content Delivery Network. Os componentes do grupo são Ana Cristina, Davi Porto, Rafael Pierre, Rafaela Guimarães, Vitor Dias e Igor Faria. Dando seguimento, né, nosso trabalho. Um breve histórico sobre o tema é o seguinte: a partir ali do final, né, da década dos anos 90, você teve um grande aumento no consumo de vídeos, imagens que cada vez estavam ficando mais pesadas, né? Porque a qualidade delas estava aumentando drasticamente. Áudios mais longos e principalmente todos essas aplicações num serviço web, né? Num site. Tudo isso. Então, os sites foram ficando cada vez mais acessados e tudo isso teve um aumento, né, no consumo na largura de banda. Então, a partir disso, né, que foram quando as empresas começaram a usar as CDNs, né, que vai ser a sigla que eu vou usar aqui da frente para me referir à ferramenta. E tivemos uma primeira geração que entregava sets mais estáticos, com capilaridade, ajudando a acelerar e dar mais escalabilidade para diversas aplicações. E com o passar do tempo, como toda tecnologia, essa também teve a sua evolução e a gente teve a segunda geração de CDNs, que basicamente passaram a integrar algumas features de segurança e maior granularidade de cachê, né, permitindo uma memória muito mais dinâmica e com melhor conectividade para dispositivos móveis, já que os dispositivos móveis estavam vindo uma crescente, né, até hoje, que é, por exemplo, a gente tem o telefone, todo mundo tem esse telefone, etc, etc. E atualmente a gente está caminhando para uma terceira geração de CDNs modeladas para funções comunitárias, que consiste basicamente os sistemas serão executados pelos próprios usuários. A autoconfiguração será o novo mecanismo das tecnologias CDNs, assim como uma entrega autônoma de conteúdo. Pode estar tudo meio alto assim, o que é CDN, mas vai ficar mais explicadinho a parte quando for explicando. É isso. Contextualização da tecnologia, né, e justificar o uso dela. Por que é importante as CDNs? De uma maneira geral, o objetivo de uma CDN é reduzir a latência, né? E latência seria tipo assim, a quantidade de atraso que uma solicitação tem para ser transferida de um ponto para o outro. E como assim? Desde a hora que eu dou um clique, requisito algo, até o momento que essa informação vai e volta para mim, entendeu? Me entregando tudo que foi solicitado. Então, a CDN ela visa diminuir essa latência, esse tempo que demora, entendeu? E isso principalmente por exemplo, quando uma aplicação que você usa muito no seu dia a dia é quando você abre um site e você quer ver algo. Você abre vários sites do seu dia e tem aquela tela de loading, ou por exemplo, um serviço de streaming, entendeu? Que demora, quanto mais demora, e é isso, entendeu? A CDN ela vai te ajudar nisso, né? A ter esse serviço, quase que talvez é instantâneo, porém, dependendo da aplicação, do tamanho de dados e principalmente da distância que você está do servidor, da empresa provedora daquele site. Tudo isso vai atrasando um pouco mais, entendeu? E a CDN ela tá aí para melhorar isso, para poder melhorar essa quantidade de informações chegando mais rápido para todo mundo. E também essa questão que é o último tópico, né, qualidade de 4K streams, áudios, que são coisas que demoram pra caramba, porque são muito mais pesados, né? Tipo até uma atualização de sistema operacional. Tudo isso é facilitado pela CDN, né, para poder baixar os arquivos e tudo mais. E agora passando por um princípio de funcionamento, né, que eu acho que é quando a gente vai sintetizar tudo aqui. O que acontece? Uma CDN, pense em um servidor. Você tem eu crio o meu site aqui no Brasil, e aí eu vou ter que colocar esse site num servidor, certo? Colocando o site no servidor, qualquer um, vocês vão poder, vou ter lá o Google Robot, vai poder pesquisar, que alguém procura, entrei no site, estou aqui. Eu estou no Brasil, esse site vai chegar até mim e tudo mais, então é tranquilo. Mas pensa numa pessoa que está lá nos Estados Unidos, ou uma pessoa que está lá no Japão, e essa pessoa quer acessar esse mesmo site.
como que fica essa logística, entendeu? Olha, tipo assim, será que esse site é mais rápido pra quem? Pra mim ou pra quem tá lá em outro continente? Com certeza pra mim, né? Por essa questão de tráfego de dados. E aí, as CDN, elas basicamente vêm pra isso. Elas são distribuídas, são, por exemplo, mini, como posso dizer, servidores, entendeu? Distribuídos que vão ter um por exemplo, uma cópia do meu servidor. Eu tenho um servidor principal aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu tenho outro servidor, no Japão eu tenho outro servidor, entendeu? E esse servidor, eles têm um pré-carregamento da cópia do meu site, entendeu? Chamados também de POPs, né? Pontos de presença. Esses contêm esses seus próprios servidores de armazenamento e são responsáveis por entregar esse conteúdo próximo de onde o usuário está localizado. Então, em vez do cara que está lá no Japão acessar o meu servidor aqui no Brasil, ele vai acessar um servidor lá mesmo no Japão, por exemplo, que tem uma cópia do meu site, entendeu? Então essa questão de tráfego fica muito mais rápido porque ele está muito mais próximo do servidor. E basicamente, um resumão, esse é o princípio de funcionamento das CDNs, né? E falando agora uma questão mais técnica, a princípio, aplicação da tecnologia, o ambiente que será implementado, custo financeiro e tudo mais. Atualmente, né, a Amazon, por meio do seu serviço de cloud computing, que é a Amazon Web Service, ou AWS, é uma plataforma de nuvem que adota muito mais abrangente no mundo, né? Eu acho que ela é a mais abrangente no mundo inteiro, né? Segundo os dados que a gente tem, é ela. E contempla, a AWS ela tem centenas de serviços. Provavelmente alguém já ouviu falar de algo que a Amazon oferece. E falando sobre em relação a preço, eu trouxe uns dados que seriam, é possível fazer uma simulação no site da Amazon, inclusive, né, se você quiser saber essa questão de tráfego. E, por exemplo, uma CDN com 1 TB de transferência de dados e 1 milhão de requisições HTTPS custaria cerca de $127 por mês, né? E é um preço considerável quando você pensa em si, mas quando você pensa em empresa, é algo até consideravelmente mais barato, né? Claro que talvez o tamanho da empresa você vai precisar muitos mais dados, né? Muito mais memória para isso. E para implementação disso é necessário um profissional na área de redes, obviamente, visto que não é um procedimento tão simples, né? Mas, por exemplo, a interface web da Amazon, para você ter esse serviço, ela é bem tranquila e é bem de boa, tipo assim, a plataforma ela é bem intuitiva. Uma das áreas que mais se beneficia com essa tecnologia é o segmento de streaming, que é, por exemplo, a Netflix, né, onde esses serviços estão disponíveis e que precisa que esses serviços sejam bem próximos, carregados ali para você acessar, porque não tem como você, por exemplo, o filme e você ficar pausando ou tendo, por exemplo, problemas, né, com carregamento. E por último, né, vantagens e desvantagens da tecnologia. A vantagem, ela foi citada várias vezes ao longo do vídeo, e ela é questão de latência mesmo, questão de como a tecnologia ela diminui drasticamente o tempo de carregamento e para download de arquivos, para acesso à internet, como em várias páginas web. E uma das coisas também que a gente não citou é como, por exemplo, se eu tenho uma divisão de servidores, o meu, por exemplo, como eu voltando no exemplo do Brasil, o servidor brasileiro ele vai ter menos acessos, né? Então ele fica com muito menos requisições, né? Pois os usuários vão estar em outros servidores, eles vão estar acessando os servidores dos Estados Unidos, do Japão, enquanto aqui no Brasil ele vai ficar mais responsável por menos usuários. E isso também facilita muito a ideia de servidor, de quantidade de dados e tudo mais. Então essas são grandes vantagens. Desvantagens é uma existência muito volátil no mercado. Você tem muita empresa oferecendo isso, que entra no nosso segundo, que é o custo versus o benefício, entendeu? É muita empresa oferecendo um produto que não é um serviço tão barato, porém e traz um benefício que também não é muito válido, sabe? Então essa logística ela é muito difícil. E uma questão mesmo dessas CDNs, que é talvez um dos maiores problemas, questão de impraticabilidade para determinados tipos de site. Como o World Wide Web é uma entidade muito dinâmica, né, que está muito constante com as mudanças, né, e muito grande, alguns sites possuem tráfego global, né,
como, sei lá, o Netflix, e só que não conseguem utilizar o máximo da rede, assim tendo dificuldades com relação à entrega de dados, porque é a questão lá do POP, né? Às vezes o lugar falta esse POP, então vai usar próximo, então isso é um serviço que ainda não contempla o mundo inteiro, né? O que torna muito problemático para sites com essa escala global. E é isso, obrigado. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas é porque é um conteúdo bem extenso. Então eu espero que tenha ficado entendido. E é isso. Obrigado a todos. Namastê.